Bom, então deixa eu só recapitular rapidinho o que a gente estava fazendo, para a gente terminar essa parte de momento angular, e aí a gente começa a spin. Então, nós estudamos o grupo de rotação. Como é que nós fizemos isso? A gente discutiu a álgebra dos operadores, a gente decidiu que os operadores tinham essa álgebra, de tal forma que esse aqui era um possível conjunto máximo de operadores que comutavam. E a gente viu que simplesmente usando o fato deles serem autoadjuntos e comutarem, a gente conseguiu deduzir um monte de informação sobre esses operadores, inclusive sobre as representações dele. Para isso, a gente foi para um operador mais geral, que a gente vai discutir no próximo capítulo, que é spin, em que a gente não tem a restrição do L, ou melhor, aqui quando a gente calcula o J ao quadrado em Jm, a gente descobre que esse cara aqui é H cortado ao quadrado, J mais 1, certo? Só que nesse caso, J pode ser 0, meio, 1, 3 meios e assim por diante. Ou seja, a gente viu que a gente consegue construir essa representação de forma que esses valores de J todos aqui são possíveis, Enquanto a construção que a gente tinha feito para o L, em que ele era espacial, na hora que a gente impunha que a função de onda, quando dava uma volta de 2π, voltava ao mesmo ponto e, portanto, tinha que ser contínuo, a gente encontrava que o L só podia ser 0, 1, 2 e assim por diante. Ou seja, essas opções aqui não estão presentes para o L, tá certo? E a gente vai discutir como que essas representações entram na física, ok? Então foi isso que a gente fez no começo. Na aula passada o que a gente viu também é que a gente podia associar a representação normal, que a gente sabe, R, θ, φ, que é a base da posição, que é o mesmo de x, y, z, só que em outro sistema de coordenadas. E a gente podia associar esse cara aqui com o nosso Lm, de alguma forma, Sendo que o Lm mais uma outra coisa aqui, que a gente sabe que é um terceiro número quântico necessário para descrever o problema. E a gente discutiu um pouco disso, dessa, digamos, projeção parcial do problema, e como que essa projeção é útil quando o problema tem simetria de rotação e tudo mais. E as tecnicalidades, ou seja, você consegue usar os operadores de escada aqui, por exemplo, para definir que se você aplicar, aqui na verdade está falando do J, se você aplicar o J mais numa situação que você já esteja no JJ, isso aqui dá 0. Só que o J mais, ele pode ser escrito em termos de operadores diferenciais. Então você transforma aquela condição de operador igual a 0 aqui, você transforma numa equação diferencial. Isso te dá um mecanismo razoavelmente simples de encontrar essas representações aqui, tá certo? Simples porque você não precisa passar por toda a questão da série de Frobenius e de imposição de condição de contorno. Na verdade, isso tudo já está embutido na estrutura algébrica que você usou aqui antes. Então, essas contas aqui são um pouco mais fáceis, E aí você consegue, a partir de uma imposição de uma convenção de sinal ali, ou de fase, você consegue deduzir todos os J's, tá ok? E a gente vai fazer bastante isso na parte de adição de momento angular, tá certo? Ok, então, como uma última aplicação dessa brincadeira toda aqui, eu vou falar um pouco sobre potenciais esfericamente simétricos, ou seja, um problema de uma partícula só, mas com potencial que só depende do raio, para a gente entender um pouco. É um pouco repetição do que a gente viu no átomo de hidrogênio, mas nesse caso aqui a gente vai falar de um potencial V de R qualquer, enquanto no átomo de hidrogênio a gente usou o potencial eletrostático, certo? E isso fecha esse capítulo de momento angular, tá certo? E a gente pode começar a spin. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Alguma coisa que não ficou clara no passado? Eu tenho. Quando você aplica o operador J+, você está impondo que ele seja igual a 0 nesse caso específico. Isso. Uma intuição que eu tenho, e aí eu quero explicar porque é errado, é que quando você aplica um operador de escada que já está num estado que seria o máximo, a intuição que eu tive era de que não ia dar 0, apenas não ia acontecer nada com o autovetor. Por que exatamente daria 0?
Entendi. Você fala assim, talvez eu pudesse ainda preservar aquelas desigualdades entre alfa e beta, mas para isso, ao invés de colocar 0, eu colocaria simplesmente que esse cara é proporcional a ele mesmo ou outros vetores. Continuaria sendo o autovetor JJ, por exemplo. O problema é que quando você estuda a comutação do J mais com o JZ, isso impõe para a gente que, não sei se você lembra disso, que o J mais um certo cara JJ, quando você aplica o JZ aqui, esse cara ele vai ser proporcional a H cortado J mais 1 J. Certo? Na verdade, não é nem proporcional, nesse caso aqui é igual. Certo? Ou seja, se você usa a regra de comutação desses dois casos que a gente viu lá no começo, você usa ela aqui, aí você comuta um com o outro, só que essa regra vai te dar cadê? Vai te dar o 1H cortado, tá certo? Quando você fizer a comutação, vai aparecer esse cara, esse primeiro e esse depois. Quando esse aparecer primeiro, sai o J. Então você tem sempre essa estrutura aqui, sempre. Tá certo? Aí você tem duas opções. Ou você aceita que existe um vetor com alto valor J mais 1, o que você não quer aceitar, porque isso aí violaria, né? Ou você impõe que isso aqui é 0. Na verdade, é a única opção. Certo? Aí você realmente fala, não, esse cara não pode existir. Porque se ele não for 0, significa que existe um alto vetor com alto valor maior do que o máximo e, portanto, viola todas aquelas questões anteriores de autoadjunto, positivo definido, limite superior, limite inferior e assim por diante. Certo? Então, mas se você, por exemplo, pegar os harmônicos não, né, as funções de Legendre, você vai encontrar soluções desse tipo aqui. Só que você vai ver que elas não vão satisfazer as condições de contorno, por exemplo. Não vão ser bem definidas nos polos, no polo norte e polo sul, né, que é o problema da função do polinômio de Legendre. Quer dizer, a função de Legendre que a gente tem que então impor, que ela tem que ser o polinômio de Legendre justamente para não divergir nos polos e assim por diante. Certo? Então você não tem opção aqui. Beleza. Então, um problema de potencial radial ele pode ser escrito assim, né, naquele sentido. Um problema unidimensional com potencial radial. Então você tem aqui P ao quadrado sobre 2M, certo? Mais um certo potencial V de R. De R não, de X. Só que eu vou escrever assim. Só para ficar claro, tá? Ok. E aqui eu tenho... Esses caras são operadores, certo? Bom, esse cara aqui é a newtoniana, que é uma função dos operadores P, X e P, certo? Quando eu aplico uma rotação gerada por esse cara aqui, R, né? H, né? Vocês lembram o que acontece? O U entra aqui e aplica dentro desses caras aqui, né? Beleza. Então vai ficar assim, aqui, isso aqui é igual a H de, vou botar um parêntese grande aqui, U, X, só para poupar eu vou botar só U, não U de R, tá? Vocês lembram aqui, e U de P. Tá ok? Só que lembra, esses operadores aqui, tanto o P quanto o X, são o que a gente chama de operadores vetoriais. Lembra que os operadores vetoriais têm uma propriedade interessante? Quando você aplica o operador unitário, ele te dá simplesmente a rotação das componentes tal como se esse cara aqui fosse um vetor simples, como vocês estão acostumados. Certo? Então isso aqui vai ficar uma coisa assim, ó, H de uma rotação aplicada a X. Agora, esse cara que é uma matriz 3x3, não é mais um operador diferencial, um operador complicadíssimo, U, tá certo? É uma matriz 3x3 contendo números, ok? Né?
aplicado nesse vetor aqui, ou seja, uma rotação, tipo aquela cosseno, seno, menos seno, cosseno, 0,000 e 1 aqui. Né? E a mesma coisa aqui. E por que eu estou fazendo isso, pessoal? Para vocês entenderem que a estrutura geométrica que está aparecendo aqui é justamente quem define a falta ou não de simetria, porque a simetria tem a ver com a geometria, né? Como que você mede coisas e que se você mede as coisas usando certas réguas e certas medidas de ângulos que se preservam sobre um certo grupo, é claro que aquela sua newtoniana, que depende daquela maneira de medir, também vai ter aquela simetria, tá certo? Ou seja, a simetria do problema normalmente está associada à simetria do espaço-tempo, ok? Só que o que acontece? Olha o que está aparecendo aqui, pessoal. Todos os meus vetores, eles nunca aparecem assim, separadamente. Toda vez que eu tenho um vetor, ele está produto escalar com outro vetor. Professor, você falou que o problema é unidimensional e você... Não, tridimensional. É uma partícula, 3 dimensões. Se eu falei unidimensional, eu falei errado. Né? Isso aqui é o produto interno. E o produto interno nada mais é do que a aplicação da métrica euclidiana, né, num vetor, para medir o tamanho dele. Então, é claro que se eu fizer uma rotação, vai ficar assim, né? Rotação P, vou botar um chapeuzinho aqui, escalar, rotação P, tá certo? Só que a gente sabe que se eu tirar a rotação daqui para cá, ela vira transposto, né? Ou daqui para cá vira transposto, então isso aqui vai ficar assim, P, escalar, R transposto R, P. Certo? O grupo de rotação é o grupo que a gente chama de grupo ortogonal justamente porque é o grupo em que o transposto é igual à inversa. Certo? Isso aqui é a identidade. Ou seja, eu estou só escrevendo o óbvio aqui, bem explicitamente, para a gente lembrar e conectar na cabeça da gente essas coisas, certo? Então você vê que quando eu faço essa rotação complicada com esse operador que é exponencial daquele J, e aquele J é um operador diferencial, que pode ser escrito em termos de operador escada, que tem aquelas matrizes, aquela coisa toda, eu posso escrever, reescrever essas coisas de um jeito mais simples e que conecta naturalmente o que está acontecendo com a geometria do problema, tá certo? Só que aqui o problema de potencial radial também tem essa mesma simetria, porque também é produto interno aqui, ó. Eu não escrevi o Rzinho ali para vocês lembrarem que R nada mais é do que o produto escalar de x com x. Certo? A distância à origem pode ser pensada como a raiz do vetor posição, né, do produto interno do vetor posição com ele mesmo. Certo? Então, o problema todo vai ser invariante, ou seja, quando eu calcular esse cara aqui, isso aqui vai ser, vou botar um quadradinho aqui, isso aqui vai ser igual ao meu próprio H original. Tá certo? Ok? É claro que isso era óbvio de partida, tá certo? Mas é interessante pensar por que era óbvio, entendeu? Como é que você conecta as simetrias com as transformações e com a geometria, tá certo? Beleza, agora vamos escrever explicitamente isso aqui em termos de derivadas, né? Ou seja, da representação desse operador em termos de funções de onda, e aí a gente começa a estudar o que está acontecendo lá dentro. Okay? Alguma dúvida sobre isso aqui? E você também pode depois se perguntar como que você faria para construir uma newtoniana que não tivesse essas simetrias. Você fala, mas como é que eu construo uma newtoniana que não tem essa simetria? Eu poderia fazer uma coisa assim. Oi? Acho que tinha falado alguma coisa. Eu poderia botar um termo assim, x 1 ao quadrado. Tudo bem, isso aqui é uma newtoniana. Né? Faz sentido. Tem um termo tipo de oscilador harmônico aqui nela, ok? Mas aí você se pergunta, do ponto de vista geométrico, o que significa eu escrever aquilo ali? Botar um x. Tudo bem, você botou uma mola aqui, tá certo? Mas a mola, ela é uma entidade associada a uma direção específica, tá certo? Então, ela está associada a um elemento geométrico. Você pode pensar que x1 é igual a esse cara, escalar, E1, que é um vetor de base. Tá certo? Agora o seu problema não é mais covariante, no sentido de que ele não envolve somente elementos da geometria e elementos do seu problema. Ele envolve elementos da geometria, do seu problema e mais um elemento extra, que é esse cara aqui.
Tá certo? Um vetor de base, você vê, ele é totalmente arbitrário, ele depende de como eu escolhi meu sistema de coordenadas. Tá certo? Se ele depende de um particular vetor de base, significa que eu estou introduzindo um novo objeto na minha teoria. Eu poderia fazer uma transformação de coordenadas e esse E1 vai virar agora uma combinação linear dos novos vetores de base. E o meu problema é continuar sendo, digamos, escrito de uma forma tensorial correta, mas não por causa disso ele se tornaria covariante, que é uma das coisas que as pessoas confundem. Elas acham que basta você escrever uma equação no formato tensorial para ela ser covariante, mas não é. É a ausência de objetos novos aqui. E é claro que esse objeto quebra a simetria por rotação. Se eu fizer uma rotação em torno do eixo 1, continua simétrico. Mas se eu girar agora no plano XY, não é mais simétrico, porque esse cara aqui vai se mexer. Tá certo? Ok. Então, como é que fica a nossa newtoniana nesse caso? Né? Lembrando que eu estou usando aquela notação. Quando o H é o operador, eu boto o chapéu nele. Quando ele é uma função dos operadores, eu boto o chapéu nos argumentos. Vai ficar assim. Acho que é melhor apagar tudo para ter espaço. Não, você não ajuda muita coisa. Não. Um dia eu consigo um dinheiro de projeto para conseguir uma câmera melhor, porque aí eu boto ali, entendeu? Pega tudo. O problema é conseguir dinheiro de projeto hoje em dia no Brasil. Deixa eu ver. Ok. Esse cara aqui fecha aqui, mais VDR. Certo? Então é só o Laplaciano em coordenadas esféricas, que vocês já estão acostumados. Aqui eu fiz questão de escrever esse pedacinho aqui separado, e eu fiz... Não, tá tudo certo. Certo? É operador, né? Então, claro que quando isso aqui atuar em alguma coisa, essa função de onda vai entrar aqui, tá certo? Onde tem esse meu pontinho aqui. Até aqui alguma dúvida? Né? Então, naturalmente, a gente já sabe que isso aqui, acabei de discutir isso com vocês, né? A gente vai ter que essa relação de comutação se mantém. É igual a zero nesse caso, tá certo? Isso é igual a zero. A gente pode escrever a nossa função de onda para uma certa energia Lm como sendo uma certa função R dessa energia Lm, que a gente não sabe como é que vai depender, vezes nosso y Lm de θ e φ, certo? Se vocês fizerem as continhas que eu pedi para vocês fazerem, vocês vão descobrir que esse cara aqui no parênteses, ele vai estar associado com o nosso L2, tá certo? Momento angular total. Certo? A gente sabe que é isso porque o alto valor desse cara vai dar justamente L vezes H cortado, L vezes L mais 1, H cortado ao quadrado. Ok, então a gente escrevendo esse cara aqui, a gente, né, do ponto de vista de operadores diferenciais, a gente sabe que esse cara atuando aqui vai me dar justamente, né, quando atua, lembra que esse cara aqui tem uma exponencial de IMφ, então quando atuar aqui, esse cara vai virar menos m quadrado, né? E esse cara com menos m quadrado, a gente fez essa conta também, se você muda faz uma mudança de coordenadas de μ igual cosseno de θ, você encontra que esses caras aqui são os polinômios de Legendre associados
como funções de μ, tá certo? Então, aplicando esse operador aqui, a gente obtém o seguinte. A gente vai obter menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre r quadrado, del r, r quadrado, del r, menos, aí aqui, né, vai dar o nosso alto valor, L vezes L mais 1, R quadrado, por isso que eu botei de fora, tá? Pra vocês perceberem que é esse mesmo R que está aparecendo aqui, mais V de R, tudo isso aqui aplicado em R e LM, igual a uma certa energia, né? Eu tô escrevendo agora esse problema aqui, tá? Que é H e LM igual a E L M. Certo? Em princípio, é claro que a gente poderia pensar que o nosso alto valor da energia, bom, já está rotulado aqui, deixa assim. Tá? Isso aqui é igual a R e L M. Alguma dúvida até aqui? Eu só apliquei minha newtoniana nessa forma aqui, tá? Na função de onda, no vetor de estado, né? Em termos de função de onda já, aqui, e obtive essa equação de baixo. Ok? Não tem nada demais. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe que tem esse problema aqui é degenerado, a gente sabe que a newtoniana vai comutar com L e, portanto, com L quadrado. Então, se comuta com L quadrado, então significa que a energia, o L e o M, todos eles te dão autovalores que não mudam quando você aplica o outro operador. Tá certo? Ou seja, eu posso aplicar o operador escada aqui e não muda nem esse cara aqui. Significa que eu tenho 2L mais 1, pelo menos, estados degenerados de energia. Tá certo? Isso está claro para vocês? Ou seja, eu sei que esses dois caras comutam, portanto, eu também sei que L mais ou menos comuta com H. Que também comuta com L mais ou menos com L2. Isso aqui está claro para vocês? Esses dois caras comutam? Como esses dois caras comutam, significa que se eu aplicar o meu L+, nesse estado aqui, para sair do LM para o LM mais 1, a energia vai ser a mesma, porque eu posso aplicar dos dois lados o L+ aqui, tá certo? Se eu aplicar dos dois lados, ele vai comutar desse lado aqui, vai virar L mais 1, aqui também, significa que o M mais 1 vai ter a mesma energia E, ok? Ou seja, esse meu problema aqui é degenerado aqui em M, então a minha parte radial não vai depender de M. Ok? E você pode ver, do ponto de vista, digamos, de operador, de número, você pode ver, né, olhando para a forma das funções, isso aqui pode ser visto mais facilmente, quando você investigar esse cara aqui e lembrar que na hora que você aplicou, se você usou essa decomposição aqui, essa equação só depende de L. Tá certo? Você vê que não tem nenhuma dependência em M aqui. Então é óbvio que esse cara aqui não pode depender de M. Não tem razão. Certo? Duas maneiras diferentes de ver a mesma coisa. Isso aqui é um pouco mais pé no chão na conta e aquela ali do ponto de vista mais de entender a estrutura dos operadores e das comutações deles. Certo? Ok, tem que lembrar que essa é uma equação para R pertencente de 0 a infinito. Tá certo? E, portanto, a gente tem que estudar as condições de contorno desse negócio aqui. Ok? E que essa equação aqui, ela tem esse termo aqui, ó, repulsivo, né? Que é um termo L mais 1, H cortado ao quadrado, sobre 2m R quadrado. O que é esse potencial repulsivo, pessoal? De onde que vocês, como é que vocês interpretam ele? O que aparece no numerador? É o alto valor do L2, né?
Então, quanto maior o momento angular total, maior o L e, portanto, esse termo fica mais importante. Né? Então, o que vocês esperam que aconteça quando vocês estiverem descrevendo um estado físico e o elétron tiver um momento angular cada vez maior? Né? Tem uma força aqui, que seria essa força que está, digamos, de certa forma, mantendo o elétron preso na órbita, certo? Porque senão, significa que ele está girando rápido, se não tivesse nenhuma força, ele ia embora, ele ia seguir reto, né? Mas essa força está segurando ele aqui. Então, esse potencial aqui, ele está descrevendo esse efeito físico, tá certo? E ele vai sempre, digamos, competir com esse pedaço aqui que a gente ainda não sabe qual é, ok? Então, esse potencial com essa cara aqui de R², ele vai sempre aparecer pelo simples fato das coisas poderem girar em torno das outras. É um efeito geométrico genérico para problemas de simetria, com simetria de rotação. Okay? Essa newtoniana é aquela que a gente estava descrevendo no começo, né? Isso. E esse potencial vai ser aquele X que você adicionou na... Não, aquele potencial X eu não botei, não. Esse cara aqui só tem esse potencial. Aquele termo extra que eu estava discutindo, na verdade é assim, né? Que eu tinha botado assim um x1, eu não botei. Eu tirei ele, tá? Ele não está aqui. Porque senão eu teria perdido a simetria e nada do que eu estou falando aqui seria verdade mais. Certo? Você falou que quanto maior o momento angular total, maior vai ser esse potencial impulsivo? Isso. Isso. É só você olhar para cá. Mais alguma dúvida? É análogo a uma aceleração centrípeta para manter o elétron? Isso mesmo. Na verdade, é exatamente isso, só que do ponto de vista da função de onda. Né? Ok, então vamos trabalhar um pouco essa equação aqui, tá? Essa aqui. Eu vou apagar tudo aqui, escrever ela de novo aqui em cima e a gente começa. Isso aí que você escreveu aí embaixo não é o resultado de nada dessa nenhuma manipulação ali em cima. Você só distribuiu o H e o 2M e falou que aquilo ele tem que ser proporcional ao V. Isso aqui nada mais é do que a aplicação deste H nesse formato aqui, nessa decomposta dessa forma. Claro que tem mais um passo que eu não botei aqui, que é, na hora que eu atuar esse cara aqui, esse operador atua aqui e esse operador só atua aqui. É aquela mesma brincadeira do produto tensorial, lembra, né? Um vezes a identidade do outro e assim por diante. Quando essa parte aqui atuar aqui, a gente sabe que vai dar menos L vezes L mais 1, certo? E é claro que eu vou ter dos dois lados, eu teria aqui, além do R, eu tenho meu Y aqui e aqui. Mas é uma base ortonormal. Se ela aparece dos dois lados, eu posso fazer o produto interno nela e jogar fora aquele cara. Ou, se você preferir, cortar dos dois lados. Certo? Se você lembrar o que você está fazendo ao cortar, você pode cortar numa boa. Então é só isso, é só a equação de autovalores da newtoniana, especializada no caso da decomposição em termos de harmônicos esféricos. Tá, o que eu quis perguntar desse circulado aí, o que você tira de conclusão do circulado aqui embaixo? Esse cara aqui, eu só estou ressaltando que dentro desse problema tem esse pedaço que é geral. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com o potencial específico do seu problema. Se é eletromagnético, se não é, não interessa. Independente do que esteja acontecendo, a força de repulsão centrípeta aqui vai ser sempre proporcional a esse termo aqui. Certo? É uma entidade que vem da geometria e que não tem nenhuma ligação à forma que as partículas estão interagindo, entendeu? Ok. Então, aquela equação fica assim. Agora, vamos só ver um pedacinho dela aqui para vocês acreditarem em mim. Pensa nisso aqui, ó. Del R, R², del, aquele Rzão de EL, dr. Certo? Dentro da minha equação, eu vou ter esse pedacinho assim, certo? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu cara aqui
e vou defini-lo assim, eu vou pegar U e L, vai ser definido como sendo R, aí vocês vão já entender por que eu estou fazendo isso aqui. R e L. Ok? Vou fazer essa definição aqui. Ou seja, aqui está aparecendo o quê? U sobre R. Né? Então vai ficar assim. 1 sobre R quadrado D de dr R quadrado, e aqui vai ficar assim, D dr de U sobre R, certo? Esse cara aqui vai ficar como? 1 sobre R quadrado, D dr, e aí vai ficar R du dr menos, aí quando a derivada atuar aqui, vai ficar U e L. Tá certo? Isso. Oi? Não, não tem o quadrado. Não, acho que falta assim na verdade. Falta alguma coisa? Espera aqui. O R ao quadrado. Atuou aqui a derivada, cortou o quadrado aqui, sobrou só esse cara aqui. A derivada atuou no 1 sobre R, ficou menos 1 sobre R quadrado, só que cortou com R quadrado aqui e ficou assim. Certo? Bom, agora se eu aplicar a derivada de novo, como é que vai ficar isso aqui? Oi? Tudo bem? Aí a derivada vai atuar aqui, vai ficar del U del R. Só que legal, a derivada vai atuar aqui também, né? Mas vamos pular esse passo por enquanto. A derivada vai atuar aqui. Menos du L dr. Esse cara vai embora com esse. Só sobra a derivada atuando aqui. Então vai ficar mais R d2u L del R. Tá certo? Então, e aí corta esse R aqui, fica com 1 sobre R, derivada segunda aqui. Tá certo? Parece um truque meio mágico, mas vocês já vão entender por que isso aqui tinha que ser mais ou menos assim, tá? Beleza, então agora que vocês acreditam em mim, posso apagar isso aqui? A gente reescreve aquela equação assim. A gente tem menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí, como é uma equação para uma variável, fica assim, d2m vezes 2 mais vr mais... tinha um menos, aí com um menos ficou mais, tá? Eu já estou separando todo mundo. H cortado ao quadrado, L vezes L mais 1 sobre R, 2mr quadrado, tá certo? U é L igual a E, U é L. Certo? É só aquela mesma equação que eu tinha escrito antes assim. Ok? Aí o operador diferencial fica simplificado aqui, mas lembra, eu tive que multiplicar a minha equação inteira por R. Lembra aquele termo de 1 sobre R que estava aparecendo? Ele vai embora por causa disso. Porque aqui do lado direito eu tinha o R, mas eu quero que apareça o U. Né? E U é igual a R vezes... Né? Lembrando que U é igual a R vezes R. Tá certo? Por isso que eu tive que multiplicar a equação inteira por R, tá? Para aparecer Rzão aqui para escrever em termos do U. Certo? Ok. Pessoal, a gente fez na aula passada os detalhes para mostrar que, por exemplo, a integral aqui, ó. Lembra que a gente, na hora que fazia a integral, para fazer o termo do produto interno, a gente saía do d3x para r quadrado, seno θ, dθ, dφ, dr. Então, e aí a gente fatorou a parte angular e sobrava uma coisa assim, ó. R quadrado, R e L, R e', L'. Tá certo? Esse cara aqui, ele vai me dar justamente uma solução em termos para esse cara aqui, né? E
Deixa eu ver esse monte de... Botei estrela. A estrela eu botei aqui. Então aqui fica E', L', M'. Vai ter que botar... Isso. E, L, tá certo? E aqui tem que ter delta, M'. Por que eu fui fazer as quantidades para frente? Deixa eu fazer de normal. Ou seja, se eu pegar o produto interno aqui, pessoal, na aula passada eu mostrei como é que faz esse negócio aqui. A gente faz aquela projeção na parte angular, e aí você tem só os harmônicos esféricos. Quando você botar os harmônicos esféricos aqui, eles vão ser ortonormais, então vai ser um delta de Kronecker de L, L', M, M'. Só que na hora que a gente fez a transformação, a gente teve que fazer a transformação de D3x para o esférico, e lá aparece na jacobiana um R quadrado, tá certo? Ou seja, isso aqui vai ser igual a delta de L, L', delta de M, M', e vai sobrar aqui uma integral de R, E', L', de Rzinho, R de E, L, R, R quadrado dr. Tá? Se você escrever isso aqui, simplesmente botando uma identidade aqui, ou seja, aqui você bota a identidade que é assim, D3x, x, x, né? Eu mostrei para vocês que essa identidade aqui, quando vocês mudam a coordenada para esférica, aparece R quadrado seno de θ, dr, dθ, dφ, e aqui vai aparecer R θ φ, né? Aí se você substituir lá, vai aparecer os harmônicos esféricos, aí vai aparecer todo mundo, bom, e no fim vocês vão chegar nisso aqui. Pode falar. Porque o L está lá, só que tem que ser igual, né? Por isso que o L e o L' pode ser iguais, porque está multiplicado com a delta de Kronecker. E aí o M a gente tirou Porque a gente sabe que o R não depende de M. Isso, exatamente. Tá? Tá mais claro isso aqui, pessoal? É só fazer a continha, tá? É super simples. Bota aquela identidade ali e obtém esse negócio aqui. Mas olha que interessante. Esse cara, ele tem um R quadrado aqui, ó. É como se a medida de integração correta fosse essa aqui. Não é como se fosse, não. É exatamente isso que está dizendo para a gente, ok? Se vocês olharem, lembra do problema de Sturm-Liouville? O problema que vocês viram em Física Matemática 2. Como vocês transformam equações diferenciais de segunda ordem em problemas de operadores, certo? No problema de Sturm-Liouville, você descobre, você estuda o que você precisa colocar no seu produto interno para que ele seja de tal forma que o seu operador é autoadjunto. Se você estudar esse operador aqui, você vai descobrir que esse cara aqui tem que ser a medida correta para que aquele operador seja autoadjunto. É uma condição necessária. Não é suficiente, mas é necessária. Para ser o suficiente, a gente vai estudar agora. Ok? Bom, mas olha que interessante. Esse cara aqui, ele está mostrando para a gente, não aquele operador, tá? Na verdade, o operador que você tem que estudar é o operador para o Rzão, e não para o U, tá? Naturalmente. Quando você substitui esse cara aqui, você vai ter o quê? Que seu produto interno agora vai ser delta L, L', delta M, M', e agora a integral de 0 a infinito de U, L, U, dr. Tá certo? Então é por isso que simplificou aquele operador. É porque esse cara aqui, ele tem, digamos, um produto interno mais natural, sem esse termo de R quadrado aqui. Ele leva em consideração a degenerescência do espaço, no sentido de que quanto mais distante da origem, mais pontos você está se referindo. Você está se referindo a mais pontos, tá certo? E aí, quando você redefine o seu U assim, a sua função carrega essa informação, em vez de seu produto interno carregar essa informação. É um jogo que se faz bastante, né? Você pega uma certa descrição da parte geométrica, você pode colocar nas funções de base ou no seu produto interno. Isso a gente faz muito em relatividade geral, certo? Beleza. Bom, agora a gente quer estudar, dado esse produto interno aqui bonitinho, a gente quer estudar se aquele operador é autoadjunto ou não.
como eu falei para vocês, a condição da sua medida estar correta é uma condição necessária, mas ela não é suficiente, certo? A gente vai descobrir as condições adicionais que a gente precisa para que o produto externo seja autoadjunto, para que o operador seja autoadjunto com esse produto interno. Vou deixar esse cara aqui para a gente não esquecer. Então a gente tem o seguinte, ó. O produto interno se resume agora a estudar esse cara aqui. Aí eu vou pegar um U. Veja, o U ele vai sempre aparecer com o mesmo L, tá? Então por causa disso, como o L não vai ser importante para a gente, eu vou ignorar ele. Esse operador todo aqui, ó, eu vou chamar de D. Certo? Bem, esse cara é um operador diferencial. Ele tem essa parte aqui, que é simplesmente a multiplicação da função por umas constantes, umas funções, mas tem essa parte com derivada segunda. Né? Como é que eu faço para tirar uma derivada segunda daqui e colocar aqui? Eu faço por partes duas vezes, eu vou tirando duas derivadas totais. Tá certo? Vocês lembram disso, pessoal? Vocês querem que eu relembre vocês? Não quer que eu relembre ou não lembra? Não. Tá. Então, vou pegar só esse pedacinho assim. Vou pegar esse cara aqui. Deixa eu fazer assim. Ó, integral de f, duas linhas, f, vou botar uma estrela aqui, 1, 2, dx. Tá certo? Basicamente, esse aqui é o protótipo do problema que a gente tem. Certo? Esse cara aqui você pode fazer integral de 0 a infinito de f, estrela, linha, f, linha. Aí, quando eu fizer a regra de Leibniz, vai ser a derivada segunda, que é igual a esse termo aqui, mais esse cara aqui, que seria uma derivada, um termo extra que não aparece no lado esquerdo, então subtrai. F. A posição da estrela e da linha tanto faz, tá? Todo mundo concorda com isso aqui? Ok? Aí a gente dá o segundo passo. Ou seja, esse cara já é uma derivada total, a gente não precisa mais mexer nele. Só que eu quero todas as derivadas no f, desculpa, que é 1 e 2, aqui é 1 e 2. Eu quero minhas derivadas todas no total, minhas derivadas todas no f2 e não mais no f1, tá? E aqui ainda tem uma derivada no f1. Então eu vou fazer de novo por partes, tá certo? Então vai ficar assim, ó, integral de 0 a infinito, colchete, f1, linha, estrela, f2, linha. Aí aqui vai ficar uma derivada total de f1, linha, estrela, f2, não, o contrário, vou tirar a derivada daqui, tá certo? Linha. Bom, quando eu pegar a derivada aqui, a regra de Leibniz, vai dar a derivada desse aqui vezes esse, que é o termo que eu já tenho, só que vai ter um termo a mais, que vai ser a derivada segunda desse. Então eu preciso subtrair, mas já tem um sinal de mais aqui, então tem um sinal de menos aqui, então tem que ser mais aqui. Então fica F1, estrela, F2, duas linhas. Ok? Mas esses dois caras aqui estão juntos, ó. São os dois derivadas totais. Então eu posso somar. A soma das derivadas é a derivada das somas. Então isso aqui vai ficar esse cara aqui, que vai ser assim, F1, linha, estrela, F2, menos F1, estrela, F2, linha. Tá vendo a linha aqui e a linha aqui? Isso aqui tudo avaliado em 0 e infinito, mais a integral de F1, estrela, F2, duas linhas, dx. Tá certo? Então, toda vez que você pega um operador um operador de segunda ordem, simples daquele jeito assim, d2, ddx2, e passa de um cara para o outro numa integral desse tipo, você aparece com um termo assim de Wronskiano. Tá vendo isso aqui tem uma cara de Wronskiano? Certo? Ou seja, dado isso aqui, que agora vocês lembram disso,
significa que esse cara vai ser igual a integral de 0 a infinito, do meu dl que estava aqui veio para cá, então dl aplicado no u L estrela. Veja, esse meu operador aqui, ele tem elementos de matriz reais. Então, eu posso botar o complexo conjugado fora. Certo? U, E' dr, mais U1 estrela, D, dr. Eu botei a linha no da direita mesmo, tá certo? Menos. Eu estava escrevendo a derivada total. Então, dr. Tá certo? Avaliado em 0, infinito. Tá certo, pessoal? Então, vocês veem que a minha condição do produto interno ser definido da forma correta não é suficiente. Ela é necessária. Para que esse operador seja autoadjunto, isso aqui tem que ser 0. Tá? Lembra que um operador autoadjunto é um operador que a representação adjunta é igual à representação original. Mas você vê que para a representação... Isso aqui é a representação adjunta. Lembra? A representação adjunta é a representação onde o operador age no BRA e depois você toma um produto interno. Enquanto essa representação normal é a representação onde você atua o operador no CAT e depois calcula o produto interno. Tá certo? Mas tem esse pedaço extra aqui que a gente precisa se livrar dele. Ok? Ok. Bom. A gente tem 2 limites aqui, né? Bom, você poderia pensar várias coisas. Entre elas, você poderia pensar que essa equação toda, esse termo todo, ele vai para 0 de uma forma complicada em que todo mundo se combina com todo mundo para dar 0. No sentido de que essas funções calculadas no infinito se combinam com essa combinação aqui em 0, de forma que o conjunto da obra seja 0, certo? Mas para isso, pessoal, vocês teriam que impor uma condição que amarraria o valor da função na origem com o valor da função no infinito. Tá certo? Talvez existam soluções desse tipo, ok? Mas de partida, do ponto de vista da física da coisa, você não quer fazer isso. Porque que imposição física seria essa? Ah, por alguma razão minha função de onda na origem tem que ser igual a uma combinação complicada da minha função de onda no infinito. Por quê? Tá certo? Não tem razão para você fazer uma imposição. Talvez existam classes de funções de onda especiais que tenham essa característica por alguma razão extra, certo? Mas não tem nenhuma razão de partida para a gente fazer isso, ok? Então a gente avalia separadamente o limite para 0 e o limite para infinito, ok? Bom, então, no limite de R indo para infinito, a gente precisa que esse cara aqui vá para 0, certo? São as duas possibilidades que nós temos aqui. Esse cara ir para 0 ou esse cara ir para... Cadê? Exponencial de IKR. Tá? Bom, é fácil ver isso, né? Veja, eu estou querendo estudar isso aqui. U, E, estrela, del, U, E', del, R, menos U, E', del, U, E, del R. E eu quero que isso aqui seja 0 quando R vá para infinito. Certo? Eu quero que seja 0. Bom, pessoal, se isso aqui for para 0 e, naturalmente, esse cara aqui não for para infinito, tá certo? Se a derivada for bem comportada e esses caras aqui forem para 0, então é claro que no limite isso aqui é bem comportado. Então,
aparentemente, se eu impuser isso aqui, é suficiente para que essa equação toda que seja vá para zero, tá certo? A outra opção é eu ter soluções desse tipo aqui, onde tem alguma relação que a gente não conhece ainda entre E e K, tá certo? K é uma certa função de E, ok? Se isso acontece, o que acontece com a derivada aqui? Esse cara aqui vai botar um IK, esse cara vai botar... Espera um pouquinho, faltou um complexo conjugado. Tá aqui, tá aqui. Certo? Deixa eu ver. Tem mais um argumento para dar aqui, peraí. Esse cara tem que ser zero para qualquer. Isso. Ok. Tá. Então, aqui, essa condição aqui é a mais simples, tá certo? Quando o R vai para infinito, a gente faz essa exigência aqui e obtém que esse cara aqui vai para zero. Ok? Só que a gente tem outra possibilidade, né? Se vocês lembrarem, esses caras aqui, ó, integral de 0 a infinito, de exponencial de menos i k r, exponencial de mais, porque aqui é o complexo conjugado, tá? De mais i k' r dr, quanto que é isso aqui, pessoal? Vai ser uma delta de R menos R'. Tá certo? Desculpa. De K menos K'. Na verdade, tem mais deltas aqui, tá vendo? Vai ter uma delta de K mais K', mas como K é positivo, a gente não precisa colocar essas deltas extras, tá certo? Porque seria só uma delta se fosse de menos infinito a mais infinito. Bom? Bom, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal? Porque esse cara aqui, você pode fazer a integral por partes e vai encontrar uma expressão desse tipo aqui. Ok? Que não é zero no infinito, mas te dá uma delta de Dirac. Okay? Essa aqui é como é que se diz? É uma condição um pouco mais delicada, justamente porque são essas funções que não são normalizáveis normalmente, mas são normalizáveis da delta de Dirac. E por que a gente está interessado em escrever essas caras aqui também? Porque a gente sabe que no caso da partícula livre, da onda, né, que é descrita por ondas planas, é esse tipo de solução que a gente tem. Né, se pegar uma partícula livre, que está descrita por uma função de onda assim, ó, exponencial de i p x sobre h cortado. Né? Qual é a... Tem um raiz de 2π aqui. Qual é a probabilidade de encontrar essa partícula em algum ponto do espaço? Aí você vai, é fácil, é 1 para todos os pontos do espaço, vai dar infinito, né? Porque esse cara aqui é um módulo, esse cara aqui é uma fase, quando eu tirar o módulo dela vai dar uma constante, quando eu integrar vai dar uma função de onda que tem probabilidade igual de encontrar a partícula em todos os pontos do espaço. Certo? Mas se eu calcular esse cara aqui na base dos momentos, esse cara aqui vai me dar uma delta de Dirac em P. Tá certo? Então, esse tipo de função de onda altamente... como é que se diz, não física, a gente usa ela porque ela é uma base possível para a gente representar nossos operadores, tá certo? Não necessariamente porque... eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não concordo muito. Na verdade, ela é não física no sentido que se você pensar nela como uma descrição exata do seu problema, tá certo? Mas se você quiser descrever um problema em que você está numa região grande o suficiente e que naquela região você tem aproximadamente nenhuma diferença na distribuição de probabilidade, ela aproxima bem o problema ali, entendeu? E matematicamente ela te dá uma base completa para o seu problema, ok? Ok. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque se eu fizer essa conta aqui, pessoal, como é que fica essa integral aqui, ó? A gente sabe que dá isso aqui, tá? Mas se você fizer ela de uma forma ingênua, como é que fica? Vai dar uma coisa assim, né? 1 sobre i k mais menos k', tá certo?
E aí esses caras aqui calculados... E se você pegar a estrutura do que vai aparecer aqui quando você usar esse tipo de solução, vai ser parecido. Tá certo? Não vai ser zero, mas vai ser uma coisa que vai ser, digamos... Deixa eu ver se tem uma maneira mais rápida de mostrar isso. Um segundo aqui. Deixa eu... Ó. Exponencial de menos I, K, R. Esse cara aqui vai ficar I, K'. Exponencial de I, K', R. E esse cara aqui vai ficar menos exponencial de I, K', R. Né? Isso. I menos I, aqui, menos I, K, exponencial de menos I, KR, certo? Ou seja, isso aqui vai ficar exponencial de menos I. Esse cara vai ficar todo mundo sempre igual, né? Peraí. Isso. I, K mais I, K', R, e vai ficar assim, I, K', mais, vou botar aqui, mais K. Certo? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. O problema é que essa função, ela não tem limite bem definido quando o R vai para infinito. Tá certo? Ela tem o mesmo tipo de limite de onda plana quando o seu R vai para infinito. Certo? Então ela não é zero, isso aqui não é satisfeito, ou seja, esse cara aqui não é satisfeito no infinito, certo? Mas a integral dá uma delta de Dirac. Deixa eu ver se eu estou... Tem uma maneira melhor de falar isso aqui. Não estou lembrando. Tem uma maneira melhor de explicar isso aqui, pessoal. Eu vou lembrar e aí eu falo na próxima aula, senão a gente fica muito tempo nisso aqui. Ok? Mas, bom, pode falar. Não, o problema inicial é estudar como que aquele operador vai ser autoadjunto ou não. Isso. E aí, o limite no R é porque... Porque na hora que a gente faz a integral, a gente tem uma derivada total. Quando a gente integra a derivada total, dá o valor do integrando calculado nos extremos. E aí tem dois extremos, o extremo de infinito e o extremo de zero. E aí eu quero que esses caras sejam diferentes. Ele tem que ir para zero. E aí eu testo os dois valores. Isso. Tá. Exatamente. Primeiro ele está testando no infinito, depois está testando em zero. Certo? E lembra, isso tem que ser zero, não para uma escolha particular de E'. Tem que ser zero para qualquer escolha. Certo? Você poderia escolher K igual a menos K', alguma coisa assim, mas aquilo ali não seria suficiente para a gente, entendeu? A gente está testando a condição inicial de junto, mas antes disso, eu me pergunto, quando você constrói a newtoniana, antes de chegar nesse passo do autoadjunto, você tinha a newtoniana e você estava querendo estudar o que mesmo da newtoniana? Os autovetores, autovalores. Mas você criou aquele termo x² para implicar o quê? Qual o termo x²? Você adicionou, você tinha a newtoniana, né, mais um potencial, aí você adicionou
outro produto interno. Aquilo lá foi... Não, eu estava mostrando como que eu poderia fazer para quebrar a simetria de rotação. E é o que a gente... Não está fazendo. É só uma explicação de como é que seria um problema que não tem assimetria. Tá, a gente quer manter então a simetria. Isso. Tá? Então, pessoal, o mais claro aqui para a gente é esse limite superior em que a gente impõe que a função de onda vai para zero, que inclusive foi uma questão da prova, né? É uma das coisas que você tem que falar, que para as energias serem definidas nos estados ligados, teria que impor que a função de onda era zero no infinito, certo? E essa aqui é mais delicada, que são aquelas ondas de Coulomb que eu falei para vocês, que são essas soluções de elétrons livres, não mais orbitando os prótons, mas passando perto e indo embora. Só tem que explicar o que acontece aqui para a gente justificar o limite superior no caso das ondas planas, tá? Bom, no caso de zero é mais fácil, tá? Porque a gente tem a mesma coisa, a gente tem aquela mesma estrutura, U, E, linha, del, dr, E linha, menos o D vai para cá, dr, U, E, estrela, U, E' igual a zero, tá certo? Como é que a gente faz com esse cara aqui, C0, no limite em que R vai para zero? Esse aqui é mais fácil, né? A gente pode impor, basta que o nosso U, E vá para o quê? Para uma constante C, quando R for para zero. Tá certo? O problema é o seguinte, se isso é verdade, o que acontece com o nosso Rzão? Nosso Rzão de EL, ele vai ser igual ao nosso U, EL, sobre R. Se no limite isso aqui acontece, no limite que esse cara vai para zero, esse cara vai para uma constante divergindo com R. Tá certo? Bom, o que acontece com esse cara aqui? Por exemplo, se eu pegar o meu psi inteiro, ele vai a uma coisa assim, ó, quando R for para zero, ele vai ficar assim, C, E sobre R, vezes, por exemplo, Y é 00, por exemplo. Só que o Y00, pessoal, é uma constante, né? O Y00 é uma constante, é 1 sobre 4π, uma coisa assim, ou raiz de 4π, tá? Então, se eu integrar essa função aqui, quanto é que dá? Se eu pegar o módulo quadrado dela e integrar, eu não vou obter mais uma coisa integrável, tá certo? Ela vai ser divergente. Na verdade, se você calcular aqui, quem é laplaciano de 1 sobre R? Alguém lembra? Ninguém fez eletro? 4π delta de x, né? Pois é. Então, mas se isso aqui é verdade, significa que esse psi aqui, se você calcular a newtoniana nele, a newtoniana tem um laplaciano, e o laplaciano vai atuar no 1 sobre R, que vai ser esse cara aqui, ó, e vai te dar uma delta de Dirac, tá certo? Então, na verdade, isso aí vai ser tipo uma newtoniana com uma fonte pontual no lado direito do negócio, né? Ou o seu potencial vai ser uma delta de Dirac. Se o seu V for uma delta de Dirac, aí, bom, mas nem pode, né? Porque a delta de Dirac não era simétrica. Então, mas não é esse o problema que a gente está resolvendo. Então, a gente escolhe CE igual a zero. Tá certo? Ok. Maravilha. Agora, vamos estudar um pouco melhor esse limite. Vamos ver um pouco mais sobre ele. Esses limites, né? Ok. Isso aqui tudo é bem simples para a gente estudar quando a gente tem o nosso... Isso aqui, tudo que a gente estudou aqui, fica simples assim, o nosso C, quando a gente tem L vezes L mais 1 igual a zero. Ou seja, é o L e o M igual a zero. Tá certo? Agora, se isso não for verdade, a nossa equação talvez tenha um pedaço que a gente possa usar para anular esse termo aqui. Ok?
Então, no limite R indo para zero, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter U, L, U duas linhas, deixa eu botar como estava assim, D2U, L, DR, vai ser igual a L, 3L mais 1, sobre R quadrado, U, L, se nesse limite o nosso potencial for menor que 1 sobre R quadrado. Certo? Então, o que eu vou estudar aqui? Quando o meu L é diferente de zero, eu tenho que levar em consideração o termo da força centrífuga. Tá certo? Só que, para você levar em conta o termo da força centrífuga, eu preciso entender se ele vai ser o mais importante ou ele vai ser o menos importante. Tá certo? Então, eu preciso estudar o caso em que o meu potencial ele é menor do que 1 sobre R. Então, esse cara diverge com 1 sobre R quadrado. Se esse cara diverge mais lentamente que 1 sobre R quadrado, então, quando eu fizer o limite, esse cara aqui vai ser a equação que eu preciso me focar. Certo? Se for o contrário, então, o termo mais importante não vai ser o da força centrífuga, vai ser o do seu potencial. E aí a gente tem que estudar o cara com potencial aqui. Tá certo? Para a gente estudar como que isso aqui pode ser satisfeito ou não. Tá bom? Quais são as soluções dessa equação aqui? É aquela técnica, né? Você escreve, você sabe que aqui, ó, você tem a derivada segunda aqui, mas aqui você tem 1 sobre R quadrado. Quando você calcula a derivada segunda, o que acontece com o polinômio? Ele diminui 2 vezes a potência, né? Quando você divide por R quadrado, também. Então, se você propuser esse cara aqui, a solução U, como um polinômio, como sendo uma coisa do tipo R elevado a alfa, tá? Você encontra uma equação de segunda ordem aqui. Você resolve com Bhaskara e você descobre que existem duas possibilidades. O seu UL vai ser igual a RL mais 1 ou R menos L. Certo? Qual que a gente escolhe? Essa aqui diverge na origem. Vai ter esse tipo de problema aqui, ó. Então eu jogo fora. Quando o L for 1, já é ruim, porque dá uma delta Dirac. Quando o L for maior que 1, diverge de uma forma mais descontrolada ainda do que uma delta Dirac. Então essas são as soluções que a gente está interessado. Certo? Ok. Então, para L igual a zero a gente acabou de estudar que a barreira não existe e é isso. Tá certo? Então, você vê que a imposição de que a sua solução é bem comportada na origem te reduz a essa classe de soluções aqui para o seu U, e são esses caras que você vê que naturalmente satisfazem essa condição aqui. Tá certo? Porque todos esses caras aqui, ó, vão satisfazer a condição disso aqui indo para uma constante, no caso, zero. Tá certo? Basta você ver que todos esses caras aqui vão para zero quando o R vai para zero. Ok? Ok. Agora vamos né? A gente vai olhar agora com mais detalhe ao caso do infinito, tá certo? Olhando agora para as possíveis soluções nos seus limites assintóticos. Ok? Então, no limite de R indo para infinito, a gente tem o seguinte, né? Deixa eu escrever aqui a equação. T2. Aqui é o contrário, né? Então, os termos de 1 sobre L, 1 sobre R eu posso jogar fora. E vai sobrar só o que não é proporcional a R. Que vai ser justamente o termo de massa. O termo de energia. Eu só joguei, né? Dividi por essas constantes aqui. Certo? Bom, é aquela mesma brincadeira. Quando eu faço o limite aqui do R para infinito, eu tenho essa forma assintótica para uma equação diferencial e as soluções são exponenciais. Né? Se E maior que zero,
é uma coisa do tipo exponencial de I alguma coisa. É uma exponencial oscilatória, né? E se o meu E for negativo, eu tenho uma exponencial mais ou menos um R aqui. Ou seja, são exponenciais crescentes ou decrescentes. Tá certo? Consegue ver isso aqui, né? Vai ser simplesmente U e L vai ser igual a uma constante de normalização exponencial de raiz de menos 2e m e sobre h cortado ao quadrado, R. Vocês concordam que isso aqui é uma solução dessa equação aqui? Né? Quando o meu E for negativo, vai juntar com esse sinal de menos aqui, e aí eu vou ter um exponencial positivo aqui. Na verdade é mais ou menos aqui. Então eu posso ter exponencial positivo e negativo. E nesse caso aqui o meu E é positivo, então o menos fica, né, esse elemento todo fica negativo. Isso aqui vai dar um I, então mais ou menos I, certo? É aquela mesma coisa que a gente viu no átomo de hidrogênio. Quando a energia é positiva é oscilatório no infinito, quando a energia é negativa é decrescente ou crescente, certo? Beleza. Então, isso aqui mostra pra gente qual a relação do sinal da energia com a coisa, com o caráter da função de onda, né? O que faz a gente escolher a função de onda de um jeito ou de outro, dependendo do que a gente está fazendo. A questão da onda da partícula livre no infinito eu vou falar na próxima aula, eu vou explicar por que tem que ser aquela condição, mas agora a gente pode restringir a esse caso aqui, tá certo? E entender como é que acontece com o limite do potencial, ou seja, quão distante esse potencial influencia a nossa função de onda, ou melhor, quão distante ele influencia nossas soluções, certo? Então vamos lá. A gente sabe, pelo estudo assintótico, que o nosso U ele vai ter uma solução desse tipo aqui no limite, certo? Então, o nosso UEL ele vai ser igual a uma certa função de R, que eu não sei quem é ainda, ok? Exponencial de mais ou menos KR, tá certo? Onde K é igual a raiz do módulo de 2m e sobre h cortado. Tá certo? Eu só fatorei, botei isso aqui tudo dentro desse valor de K, fatorei aqui, tá certo? Para reescrever de uma forma mais simples. Ok? Agora, o problema é o seguinte, a gente precisa estudar isso de volta na equação diferencial para ver como que essas funções f se comportam no limite. Porque talvez tenha alguma surpresa lá. Porque veja, aqui, na hora que a gente fez o limite assintótico, se vocês lembrarem da equação para o U, tinham mais termos. Tinha o termo de força centrífuga e tinha o termo de potencial. Certo? E se o termo do potencial for esquisito, será que esse meu F também não vai influenciar lá no infinito? Tá certo? Que é o que a gente vai ver agora. Então, deixa eu escrever a equação de volta aqui, porque eu acho que a gente está muito tempo sem escrever, vocês podem ter esquecido. Então, lembra, o nosso operador diferencial era assim, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 dr2 mais v de r, tá certo? Mais L vezes L mais 1 sobre 2mr quadrado, né, h cortado ao quadrado. Tá certo? Esse aqui é o nosso operador, EL igual a EUEL. Certo? Né? Então, no limite assintótico, em que R vai para infinito, esse cara indo para zero, esse cara indo para zero, sobra só essa equação aqui, que foi essa que a gente acabou de olhar. Tá certo? A gente viu que tem esse pedacinho aqui que vai aparecer sempre nessa equação. A gente fatora esse pedacinho e reencontra uma equação agora para F. Tá certo? Então, substituindo essa expressão aqui, a gente obtém o seguinte. F, duas linhas, mais ou menos 2i k, F', né? Deixa eu ver se está aqui certo, derivada, né? A derivada atua duas vezes aqui, a derivada atua duas vezes aqui, e duas vezes aqui vezes aqui, certo? Isso tem esse 2 aqui. Ok. O termo que a derivada atuar duas vezes aqui vai dar k ao quadrado.
só que o termo de K ao quadrado é o termo justamente que anula com esse termo daqui. Certo? Foi o que a gente fez para resolver, né? Tá vendo? Qual I? Isso aqui, o exponencial? Eu introduzi aqui, ó. Pode pensar como uma definição implícita do F. O I é um erro, né? Por que eu botei esse I aqui? Que engraçado. Por que eu botei I aqui? Será que você tem uma fase? Acho que eu simplesmente viajei, cara. Não, desculpa, pessoal. Desculpa, eu tô... Tá, vamos lá. Esse cara aqui, ele vai dar uma solução. Depende, oscilatória ou crescente-decrescente, tá certo? A parte decrescente ou crescente, ela vai ser exponencial em R. Okay? Esses polinômios que vão vir aqui do V, eles nunca, a não ser que eu tenha um potencial muito mal comportado, tipo explodindo exponencialmente no infinito, esse termo exponencial que vai ganhar, certo? É para a partícula livre que eu preciso estudar o que está acontecendo no limite assintótico, ok? Justamente porque ela não tem um termo de exponencial que vai dominar ela lá, certo? Então eu quero justamente o caso em que eu tenho o I aqui, ó, certo? Na verdade eu tiro esse I daqui e boto o I aqui, por isso que eu botei módulo aqui, tá certo? Porque eu já fatoro o I de dentro da minha expressão. Ok, então fica assim, esse F, aí tem 2 IK, F' menos 2 M sobre H cortado ao quadrado, VR vezes F igual a zero. Maravilha. Ok, então a gente vai fazer a seguinte suposição, por simplicidade aqui. Qual V? Ele está aqui, ó. Eu estou supondo que o meu potencial, como eu tinha dito antes, ele não cai tão rápido. Esse cara aqui cai mais rápido, né? Por exemplo, imagina um caso eletrostático. É 1 sobre R. Então, esse cara caiu sobre R quadrado e esse caiu 1 sobre R. Tá certo? Então, no limite, esse cara vai sobrar, vai ser importante, mas esse termo aqui não vai mais. Né? A gente quer estudar a partícula livre, né? Isso. No limite assintótico. Tá? Bom, se eu estudar esse limite assintótico e supor que a minha função de onda ela vai para o infinito, pode falar. Eu ainda não entendi, professor, a construção dessa expressão, ela veio dessa daqui. É a equação de baixo. Você aplicou a derivada segunda e nula. Isso. Aí veio 3 termos. Esse e o terceiro, que é o que corta com esse aqui. Tá certo? E desses 2 termos aqui, ó, eu mantive só esse cara aqui. Isso. Tá? Então, eu estou supondo que no infinito, a minha partícula, ela não está, digamos, a minha função de onda, ela se aproxima do infinito de maneira suave, certo? Ou seja, de maneira em que a derivada segunda vai ser sempre menor do que a derivada primeira. O que eu quero dizer com isso? Pensa que o meu F vai se aproximar assim, 1 sobre R elevado a qualquer potência lambda aqui, quando eu for para infinito. Se isso acontece, a derivada primeira vai ser lambda mais 1, mas a derivada segunda é lambda mais 2. Então, vai cair mais rápido esse cara aqui. Para não cair tão rápido, você precisa ou de uma coisa oscilatória ou de uma coisa exponencial, tá certo? Mas esses 2 casos seriam o caso em que minha função de onda não está caindo suavemente no infinito. Quando ela cai suavemente no infinito, esse termo aqui é mais importante que esse cara aqui, certo? Que é essa hipótese que a gente vai fazer. Então, nesse caso, a gente cai com esse... É uma imposição sua de que ela não vai cair tão rápido, esse potencial. Assim, não é uma imposição, você tem que pensar dessa forma. Estudar o limite desse tipo de função é uma coisa complicada. Então, você não consegue estudar o limite de forma completa sem fazer um conjunto grande de hipóteses.
Então, o que você faz? Você faz a primeira hipótese. Ah, não, se esse cara aqui vai exponencialmente, o que acontece? Aí acontece isso. Se vai polinomialmente, o que acontece? Acontece isso. Você vai estudando os vários casos, entendeu? Aqui a gente não tem tempo para estudar todos os casos de uma forma completa, então a gente vai estudar os casos em que situações físicas interessantes acontecem. Então, o caso em que situações físicas interessantes acontecem é o caso em que esse cara vai suavemente para zero. Porque os outros casos, por exemplo, que esse cara diverge exponencialmente, é um caso simples em que você fala, não, bom, mas isso aqui está divergindo exponencialmente, então a função de onda não é integrável, então isso aqui não descreve um sistema físico razoável, então isso aqui não entra na minha classe de autofunções, entendeu? É só isso, certo? Então, ó, f' vai ser igual, aí eu divido, passo para lá, corto 2, vai ficar assim, menos mais m sobre k, h cortado ao quadrado, v de r. Tá certo? Vezes f. Ok? Bom, eu posso dividir, vezes f, isso. Eu posso dividir dos dois lados e integrar, isso aqui vai dar o quê? Logaritmo natural de f, né? Calculado aqui, posso fazer assim, mais uma constante, igual a integral de menos mais i ômega i k h cortado. Certo? V de r dr de 0. Então, vou botar aqui mesmo. L menos Ln de F0. F0 é F em R0, tá? Aí. Tá? Eu só integrei dos dois lados de R0 a R. Ok? Maravilha. Então, isso aqui vai ficar assim. F é igual a F0. Eu só joguei esse cara para o outro lado e tomei exponencial dos dois lados, tá? Exponencial de menos mais I M sobre K H cortado ao quadrado, integral de V de R dr. Certo? Então, pessoal, olha que interessante. A gente tem um potencial que vai para zero no infinito, tá certo? A gente tem a parte oscilatória da função da partícula livre, só que na hora que a gente calcula o próximo termo assintótico, que seria o termo que a gente leva em consideração a presença do V, a gente obtém que o F, né, que é parte da minha solução, ó, tem a parte oscilatória, mas tem um certo F. O F vai depender de uma integral do V. E por que isso é importante? Por que é importante o fato de aparecer integral de V e não V? Porque o seu V ele pode ir para zero no infinito. Mas se você tem V's que vão para zero no infinito, mas que a integral não vai para zero no infinito. Certo? Ou seja, o que acontece com um certo V que tem a seguinte forma? Cadê você? Digamos que o seu V ele vai assim, uma constante dividido por R1 mais epsilon. Né? Integral de V dr vai ser quanto? O que é que vai ser aqui? Menos 1. Né? Não, mais 1, né? 1 sobre epsilon. Deixa eu botar aqui essa constante. CV. Certo? E aí? Se o meu epsilon for ligeiramente positivo, o que acontece com isso aqui? Quando R vai para o infinito? Vai para zero. Tá? Aí você fala, tudo bem, então esse cara aqui, ele vai contribuir com um termo que vai ser exponencial de zero, que vai ter um termo 1, então no limite assintótico de fato ele não é importante. Agora, e se ele for ligeiramente menor do que 1? Menor do que zero? Menor que zero. Diverge. Né? Porque aí vai ter um termo que é proporcional a R elevado a um número pequeno, né? E aí esse tipo de potencial divergiria. Né?
Aí você fala, bom, então parece que epsilon igual a zero, a gente não tem muito a gente não sabe muito o que está acontecendo, né? Mas é fácil, porque se a gente fizer essa integral com epsilon exatamente igual a zero, a gente vê o que acontece aqui. Isso aqui vai dar um log. E o problema do log é que, por mais que ele cresça devagar, ele ainda diverge. Tá certo? É fácil fazer o limite, né? É só escrever esse cara aqui como sendo exponencial do menos o logaritmo de epsilon r. E aí eu tenho 1 sobre epsilon aqui. Aí você faz o L'Hopital aqui e você encontra que esse negócio vai dar log de r. Certo? Bom, então, essa integral aqui, ó, para o potencial eletrostático, ela vai com log de r. Tá certo? Então, esse negócio aqui ele vai ser importante no infinito também. Ok? Ou seja, quando você tem um potencial eletrostático, ou seja, esse cara aqui é menos E2 sobre R, ou seja, a função de onda de uma partícula, de um elétron, que está infinitamente distante do próton, percebe o próton. Percebe o próton porque eu não posso desprezar esse termo aqui, ó, na hora que eu for calcular o meu UEL, o meu UEL vai ter um termo aqui que vai ser log de R. Vai ser oscilatório, vai ser complicado, mas ele vai estar lá. Ou seja, lembra, o K ele tem o valor da energia aqui dentro. Ele depende, né, da raiz, não sei o que, da energia. Então, para energias diferentes, eu vou ter um termo oscilatório diferente aqui atuando na minha partícula. Tá certo? É por isso que a gente fala que o eletromagnetismo tem alcance infinito. Ele cai com 1 sobre R, mas quando envolve essas integrais aqui, ó, essas integrais aqui não vão ser mais bem definidas. Tá certo? Que tem a ver com aquilo que eu estava falando para vocês. A função de onda, ela percebe toda a área em volta do elétron, em volta do próton, certo? E essa área cresce com R quadrado. Então não é tão simples assim você considerar que tá longe, caiu com 1 sobre R, então não é importante. Caiu com 1 sobre R, mas é um pedacinho de 1 sobre R aqui, 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 em toda a superfície de área R quadrado, ou proporcional a R quadrado, certo? Ok. Não, a surpresa é, por mais que o potencial caia para zero no infinito, mesmo assim, a interação eletromagnética entre o próton e o elétron não pode ser desprezada. Mesmo assintoticamente distante. Mesmo o elétron muito distante. O elétron daqui até uma galáxia, ele pode... É pequeno, tá? Mas está lá, entendeu? Não é uma coisa que você esperaria ser exatamente zero, entendeu? Ok. Deixa eu ver. Eu acho que estou meio apressado porque eu queria começar a spin, mas eu estou vendo que a coisa enrolou demais. Nossa. Tá, então vou falar mais um pedacinho disso aqui e a gente começa a spin na próxima aula. Ok. Então, a mesma coisa se nós fizéssemos a conta para o caso exponencial, tá certo? Só que no caso exponencial, o que vai acontecer é que a gente não vai ter esse I aqui, tá certo? E vai ter um outro termo que vai cair com mais ou menos R aqui, tá certo? Aqui, se for log, também vai ter um termo log, mas é um termo de log, um termo assim, é um termo de logaritmo natural de R competindo com um termo de R, tá certo? Então, tudo bem, de fato, esse cara aqui não pode ser desprezado porque ele diverge também. Mas esse diverge mais rápido. Quando R vai para infinito, esse cara vai para infinito muito mais rápido que o log de R, entendeu? Então, no limite da parte real, ele também influencia, mas bem menos do que o R. No caso oscilatório, é um pouco mais delicado esse balanço, certo? E é isso, pessoal. Essa parte aqui mais de estudo de potenciais centrais, a gente viu o caso especial do átomo de hidrogênio. Aqui a gente tenta dar uma pincelada geral. Fica faltando explicar para vocês melhor a parte do autoadjunto, no caso em que a partícula é livre, tá? E para spin, a gente vai começar a estudar na aula que vem justamente como que a gente consegue se aproveitar daquelas representações semi-inteiras para descrever coisas da física. Porque a gente não pode usar aquilo no momento angular orbital, porque aquilo ali implicaria numa
função de onda que não seria contínua, né? A gente teria tipo folhas de Riemann, uma coisa assim. E aí a gente vai dar um jeito de dar uma volta nisso e encontrar uma maneira de representar coisas físicas com aquelas representações sendo inteiras. Certo?